Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5 aqui diretamente pela Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus companheiros, ajude a divulgar a nossa imprensa operária e torne-se também um membro do canal para ajudar a financiar nossas atividades, né? Nosso trabalho aqui depende em grande medida da colaboração financeira dos nossos apoiadores, dos nossos simpatizantes, nossos telespectadores que acompanham a gente aqui diariamente. Clique no botão aí embaixo para poder se tornar membro e ajudar a contribuir regularmente com a nossa imprensa operária. Bom, eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo o copeiro Vinícius, aqui também do Rio de Janeiro. Vinícius, por favor, dê seu boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. É um prazer estar de volta aqui em mais um J5, seu jornal aí da tarde, nas segundas-feiras, da sua imprensa, da nossa imprensa revolucionária, operária. É bom, podemos aí passar diretamente para as primeiras notícias. Bem, companheiros, como de costume, a gente sempre costuma fazer um pequeno balanço aqui da situação do coronavírus no país, né? Já fazendo o primeiro destaque aqui, alcançamos aí 420 mil mortos, né? Um número que segue aumentando, né? Cada dia tem um novo recorde, morrendo de 3 a 4 mil pessoas por dia, denotando aí como a situação está ficando cada vez mais fora de controle. Então, vamos destacar aqui algumas novidades, né? Todas sempre trazendo notícias mais trágicas em relação ao vírus, né? Uma delas é que, em relação ao problema da vacinação, né? Por haver aí um problema na importação dos insumos, né? Está aí afetando a possibilidade da vacinação no país, né? Os insumos que vêm da China estariam aí dificultando e podem colocar em risco a vacinação a partir do mês de junho, né? De acordo com o Instituto Butantan. É um significativo de que a gente não tem muita expectativa, né, de ter uma vacinação ampla para a população. Não há um interesse de fato por parte dos governadores, por parte do governo federal dos outros âmbitos políticos, né, e denotam aí a incapacidade da burguesia, né, de dar um tratamento minimamente sério para o problema do coronavírus, né. Faz-se toda uma propaganda em torno da vacina, né? A gente tem aí em grande destaque o São João Dória da vacina, que falou que ia vacinar o Brasil inteiro, né? E a gente sabe que isso aí é uma verdadeira farsa, né? Inclusive, a gente até faz uma brincadeira aqui com o pessoal os mais jovens aqui, de quando é que a gente tem pretensão de ser vacinado, né? A gente sabe que essa vacina não vai chegar para a população tão cedo. E até lá, se a gente já tem 420 mil mortos, com expectativas aí otimistas de termos 600 mil mortos daqui a 1 a 2 meses, né, até o final do ano dá para morrer 1 milhão de pessoas brincando, do jeito que a coisa está indo, né? Além disso, além desse problema dos insumos, é, tem um destaque aqui também para a situação mundial, que é o caso da Índia, né? Tem uma variante do vírus lá que, de acordo com a própria OMS, né, uma instituição aí certamente muito preocupada com a situação mundial, né, para não dizer o contrário, eles apontam aí que a variante do coronavírus na Índia ela pode ser pior que e suficientemente ruim e pode. Então, é mais ou menos esse o quadro que a gente tem aqui agora, né? Então, dá para ver que a situação tá longe de ser controlada, tá longe de termos alguma esperança de melhora, né? Eu vou passar para o companheiro Vinícius fazer os comentários a respeito. Essa questão da vacina, né, a gente sempre tem que tocar nesse ponto que é importantíssimo, né? Você vê que é um total descaso. A população, na verdade, não, você vê que não existe interesse nenhum real em se resolver o problema da pandemia, né? Isso é meio óbvio quando a gente vê que tem mais de 400 mil mortos nos dados oficiais. Só aí no primeiro momento que, desde o início da pandemia, deveria ter se dado aí uma dedicação extrema em relação à vacina, o que não aconteceu de forma alguma, né? A gente vê aí os casos absurdos, né, com a questão do Instituto Butantan, das vacinas que a gente tem no Brasil, da Coronavac, da AstraZeneca. E é sempre bom lembrar o caso da, da proibição aí ou da não autorização da vacina russa, né, a Sputnik, uma das melhores vacinas aí que a gente tem atualmente no mundo, né, e não teve nenhuma
a Anvisa aí, a suposta organização supercientífica, não deu nenhuma justificativa para proibir a vacina. Teve até uma polêmica aí com o governo russo, que estava certo aí de questionar por que o Brasil não compra vacina. Teria não só teria um interesse deles, né, de vender as suas próprias vacinas, como não faz sentido nenhum você descartar uma das principais formas de vacinação que é essa vacina Sputnik, né? E a gente está aí à mercê desses fascistas que governam o país, o João Dória, o Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro aí, agora ligado aí diretamente com a chacina do Jacarezinho, que a gente vai falar um pouco mais para frente do programa. Temos esses casos aí que mostram que não existe interesse nenhum de fato vacinar rapidamente a população, né? A vacinação a gente sabe que vai acontecer nessa velocidade aí a conta-gotas, essa tortura que vão fazendo com a gente, né? Como o companheiro Luan disse, nós aqui da juventude, a gente nem pensa, né, em vacina, quando é que a gente vai ser vacinado, a gente nem passa pela nossa cabeça. Assim como, de certa forma, não passa pela cabeça das pessoas o fim da pandemia, né? Se você perguntar para a população, coincide aí a vacinação da juventude com o fim dessa pandemia, né? O pessoal já até perdeu a esperança de tão desacreditado que está aí nesses governos golpistas que comandam os estados e a federação. Então temos aí essa questão absurda da vacina e é sempre bom lembrar, né, que a única forma que a gente vai ter de fato vacinar a população por meio da luta aí da população, né? Só com a mobilização do povo que a gente vai conseguir conquistar a vacina para todos, a quebra das patentes, que é essencial, a liberação aí da vacina Sputnik, das outras vacinas que existem, né? E é por isso que a gente está convocando aí manifestações, temos aí já uma grande manifestação convocada para o dia 3 de julho, e faremos outras mobilizações antes do dia 3, em defesa da quebra das patentes e da vacinação da população, que é uma coisa assim crucial para impedir o genocídio, para parar o genocídio que está acontecendo aí por culpa aí dos golpistas. É isso. Bem, como o companheiro Vinícius bem colocou, o problema da vacinação da população e o tratamento real do coronavírus é conquistado a vida dele, as coisas têm que ser feitas. A gente fez aí um grande ato no 1º de maio, já estamos chamando para um próximo ato nacional, que é esse o caminho, né? O caminho para o enfrentamento da crise da pandemia, para a crise econômica, é com o povo na rua reivindicando as suas reais necessidades. Uma alternativa no meio parlamentar, já que o judiciário, o STF, qualquer outra instituição aí vai poder ajudar a gente nesses problemas. Pois bem, seguindo aqui com a nossa pauta, ainda falando sobre um pouco da situação do coronavírus, destacar aqui um outro dado importante, né, de que a gente teve aí pelo menos 22 mil mortes, né, de pacientes internados por coronavírus nas UPAs, né, as unidades de pronto atendimento. Né. O interessante aqui nesse número é que, né, as unidades de pronto atendimento são as pessoas que não, elas não entram, elas não deveriam permanecer por lá. E pelo fato de elas ficarem esse tempo todo lá, pelo fato de elas ficarem mais de 24 horas lá, acabou tendo aí um número grande de mortes, né? Uma coisa meio absurda. Né? Esses 22 mil mortes nas UPAs denotam que é uma falta de preparo total, né? Porque eles ficavam nessas UPAs pelo simples fato de não haver leito nos hospitais, né? O procedimento padrão é a pessoa ser atendida na UPA e em seguida ela né, seja referência no tratamento da situação, mas pelo fato de não ter leitos, eles acabam ficando internados aí nas UPAs. Né? Tem uma estimativa aí de média de tempo que o pessoal fica internado, que é de cerca de 11 dias, né? Num lugar onde não tem essa estrutura. A falência de todo o sistema, né? O colapso do sistema de saúde a nível nacional. Né? É mais ou menos isso. Vou passar para o companheiro Vinícius comentar aí.
Bom, acho que é interessante desse dado aí das UPAs, porque nós temos a informação aí das pessoas dos mortos que ficaram mais de um dia na UPA, como o Perolo estava falando, que é uma coisa que não deveria acontecer, que denota aí um despreparo do sistema de saúde público em relação aos hospitais aí que deveriam ter sido construídos para a Covid, né? Então temos aí que no ano passado, no início da pandemia, nós tivemos um pico com 2.394 mortes no mês de maio. Só que agora, quando voltou aí a alta da pandemia, né, depois de um ano, no mês de março e abril, nós tivemos aí 4.377 e 3.509 mortes aí na situação das UPAs, né? Que mostra que o governo aí nesse um ano não fez nada em relação ao sistema de saúde público, né? O que já era óbvio, né? Temos aí um ano aí de pandemia, era óbvio que a situação não estava resolvida, porque não se resolveu em lugar nenhum do mundo, né? Temos aí milhares morrendo todos os dias, né? Milhões de mortos no mundo, e o governo não fez nada aí para se preparar para a situação. Então tivemos aí esse colapso nesses últimos meses agora, janeiro, fevereiro, março e abril, com milhares de pessoas morrendo sem ninguém nem sequer conseguir ir ao hospital, né? A pessoa fica lá no improviso de uma UPA, deve ser uma coisa horrível, né? Você ficar numa situação aí sem equipamento nenhum. E mostra aí revela aí como é que o governo está lidando com a pandemia, né? Nós temos esse caso das vacinas, esse caso das UPAs, são a mesma realidade, né? Eu acho que isso se liga com uma matéria interessante que foi divulgada aqui, que um dos remédios aí, também relacionados à Covid, que é o medicamento Atracúrio, que é usado para anestesiar e facilitar a intubação endotraqueal, né, um processo comum aí para problemas respiratórios, que é o caso do Covid, ele passou de R$ 23 para R$ 121 desde o início do Covid, né? Ou seja, foi um aumento aí de 526%. É uma monstruosidade aí que está sendo feita com o sofrimento da população, né? Você tem uma necessidade absurda desses remédios, a gente noticiou aqui que tava em falta, né? Vários desse tipo de remédio, não era exatamente esse, mas esse tipo de remédio que é necessário para entubar as pessoas, e muitas pessoas estavam morrendo porque não tinha até leito, tinha o respirador, mas não tinha o remédio, né? Isso no Brasil inteiro estava em falta. E você vê o que acontece, né? Vem aí um especulador, a indústria farmacêutica, e quer lucrar em cima da morte aí de centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, né? É, como alguns chamam, a indústria da morte, né? Você lucra aí em cima do assassinato dessas pessoas. A conta aí das mortes está nessas indústrias, né? O fato do Brasil não ter a vacina Sputnik, ou seja, de milhares de pessoas terem morrido, é a culpa aí da indústria farmacêutica, dos monopólios farmacêuticos, assim como a não fabricação da vacina, né? Fabricação em pequena escala é uma forma aí que essas indústrias também vão lucrar, né? A não quebra das patentes também é uma forma de aumentar o lucro dessas indústrias. E tudo isso denota aí na morte de milhares e milhares de pessoas, né? É um absurdo completo, é uma monstruosidade que possa existir esse controle aí da saúde dentro da mão desses burgueses, né? Esses lagartos humanos, né? Que estão dispostos aí para matar milhões e milhões de pessoas para lucrar mais continuar aí sair de ter algumas dezenas de bilhões de dólares para ter centenas de bilhões de dólares, uma coisa completamente absurda, nem dá para conceber, né? Apenas para enriquecer. E é o que está aí, são os grandes culpados pela mortandade aqui da pandemia, né? Junto aos outros capitalistas, principalmente os banqueiros, que não querem que o Estado gaste dinheiro em saúde pública, querem que os gastos vão aí para encher os cofres dos bancos, né? Que é uma coisa que o Brasil está fazendo também, pagando a dívida, enriquecendo os banqueiros ao invés de gastar com saúde. Então esse aí é o absurdo que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro e está levando aí à morte de milhões de pessoas. Comentário sobre isso, Luan? Voltando aqui, né, a gente segue falando aí do problema que temos aí do total descaso, né? Não tem muito para acrescentar ainda não, acho que já tinha feito comentário antes, não sei se o que foi captado aqui pelos meus problemas técnicos. Mas, seguindo com a pauta, né, parece aí que a gente tem
teve mais um, teve um bombardeio pelo Estado. Bom, acho que eu posso comentar enquanto o Luan resolve os problemas técnicos. Mas a notícia não é, como de costume, né, não é uma notícia muito boa, né? Enquanto a gente tem aí a polícia fascista do Brasil assassinando dezenas de pessoas só aqui no Jacarezinho, na faixa de Gaza, na Palestina, ocupada aí pelo exército de Israel, pelo Estado de Israel, o, um bombardeio assassinou 20 palestinos no dia de hoje, né? Mais um ataque fascista aí à população palestina que sofre diariamente com a ocupação do exército de Israel. É um absurdo porque a imprensa burguesa ela está noticiando que, a, que o ataque aí que o bombardeio à faixa de Gaza foi uma resposta ao lançamento de foguetes do Hamas, que é o partido que controla ali, que governa a faixa de Gaza. Que é um absurdo completo, porque você está aí pegando aí o confronto do meio, né? Já era óbvio, né? Visto que a Palestina é ocupada pelo exército de Israel, qualquer ato de resistência aí seria uma resposta à agressão fascista dos israelenses. Mas nesse caso a história é um pouco mais absurda, né? Porque eles pegam literalmente do meio, né? Porque você pensa, por que que de repente eles jogaram foguetes em Israel? Do nada, assim, não tem motivo? E aí você vê que é uma monstruosidade que está sendo operada, né? A gente está no mês de Ramadã, que é o momento mais sagrado aí para a religião muçulmana, e na Palestina, na cidade de Jerusalém, existe aí o terceiro ponto mais sagrado da religião muçulmana, que é a mesquita principal mesquita de Jerusalém, a maior de todas, a que tem aquele grande domo. E é um lugar aí, visto que a maior parte da população palestina é muçulmana, é um lugar muito importante aí, que tem uma festival religioso, um momento religioso lá durante o Ramadã, né, com milhares e milhares de pessoas. E a polícia israelense simplesmente, nesses últimos dias, invadiu e ocupou a mesquita e feriu aí centenas de pessoas. Teve mais de 300 aí feridos da população palestina. E essas manifestações aconteceram porque, durante esses últimos dias também, eles estão prestes a despejar, mandar para fora de suas casas e ocupar as casas com israelenses, despejar algumas famílias palestinas de um bairro tradicional lá de Jerusalém Ocidental, onde ainda existe uma população palestina que está sendo expulsa, né? Então você vê aí toda uma operação fascista, né? A população está se organizando para impedir os despejos, a população está indo aí rezar num dia importante aí, seria como um Natal, uma Páscoa, uma coisa extremamente relevante na principal igreja e principal mesquita do país, e está sofrendo uma agressão fascista aí, gigantesca, que feriu 300 pessoas. Você vê o nível de agressividade que é a polícia israelense, né? E aí, quando o Hamas toma alguma iniciativa para ajudar aí a população que está sendo expulsa de suas casas, no caso, apelando aí para a luta armada, né, que é uma coisa que está acontecendo, de fato, os países estão em guerra. Israel vai lá com seu poderio de fogo muito maior do que o dos palestinos, apoiado pelos Estados Unidos, recebendo financiamento dos Estados Unidos bilionário, e assassina 20 palestinos na faixa de Gaza, que é bom lembrar, como se fosse um presídio a céu aberto, né? Um território pequenininho, menor que o Rio de Janeiro, onde a população inteira, milhões de pessoas, 1 milhão de crianças vive lá sem água, sem alimentação direita, é um inferno na Terra que é operado ali na faixa de Gaza, sob o controle de Israel. Então é uma coisa que tem que ser denunciada aí, a gente tem que apoiar a luta do povo palestino contra a ocupação do exército israelense e denunciar esse ataque fascista aí, que é interessante, que lembra muito a realidade do Rio de Janeiro, né? Aliás, temos relações diretas da repressão fascista ao povo palestino e a repressão fascista ao povo carioca, né? A polícia do Rio de Janeiro tem uma relação forte com a polícia de Israel. O ex-governador fascista Witzel foi para Israel logo que ele foi eleito para pegar armamento, para assassinar as pessoas. Então temos aí uma ligação direta com o que aconteceu no Jacarezinho e o que acontece em Israel. E aí eu faço essa ligação para o companheiro Luan fazer o comentário.
Bom, vamos lá. Se as condições técnicas me permitirem, chegando aqui no nosso tema de destaque de hoje, é, mais uma atualização aí sobre a chacina que aconteceu no Jacarezinho na última semana. Ao que parece aí, de acordo com os dados oficiais, né, parece que a maioria dos mortos aí não eram nem o que estava previsto, né, na própria operação da Polícia Civil. Né, de acordo com relatórios aí da própria inteligência da polícia, né, o objetivo da operação era apenas chegar em 4 pessoas. Ela tinha apenas 4 alvos, né, que possivelmente seriam executados aí da mesma forma como foram feitos com os outros, né, mas acabou que eles mataram um pouquinho mais, erraram um pouquinho na dose e mataram um pouquinho mais, né? O que simboliza aí a situação absurda, né? Uma situação que é de uma extremidade assim, de nível de absurdo que é até difícil. A gente sabe que quando a polícia entra na favela, ela tem um objetivo muito claro, que é de reprimir a população, né, e controlá-los de alguma maneira. E fica evidente, né, que o problema ele está na instituição inteira. Não se trata da polícia militar está armada efetivamente, né, mas é um problema de toda a polícia. Né? Você vê que a polícia civil, né, onde alguns setores da esquerda impõem alguma esperança, né, de que talvez eles não sejam tão fascistas assim, né, mas essa aí escancara, né, que é uma política do Estado, né, é uma política da burguesia, né, e que é operacionada aí pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Né? Não deveria ter essa grande distinção. Né? Bom, acho que o companheiro Luan está tendo alguns problemas técnicos novamente. Vou, eu vou comentar um pouco, Luan, enquanto você tenta resolver aí essa questão, né? Mas você vê que é uma monstruosidade que foi operada lá no Jacarezinho, né? Nós temos aqui o caso de que 4 pessoas eram alvos aí da Polícia Civil. Aqui vale destacar para o pessoal que acha que essa questão das polícias, né? Quem operou a chacina lá no Jacarezinho foi a Polícia Civil, uma unidade especial da Polícia Civil que é o CORE, que é como se fosse o BOP da Polícia Civil, né? Mais uma milícia fascista aí com o único objetivo de massacrar a população. Eles deram uma pesquisada em conjunto aí com outras unidades da polícia na internet, nas redes sociais e chegaram à conclusão aí que 4 pessoas eram criminosas. É uma coisa meio até um pouco ridícula, né? Se você avaliar o que foi feito. Bom, 4 criminosos ali na favela do Jacarezinho, eles viraram esses alvos dessa operação. Agora, mesmo que só apenas esses 4 alvos tivessem sido assassinados, já seria uma monstruosidade, né? A polícia entrar atirando é uma coisa de um governo fascista, né? Uma coisa nazista. Não é uma coisa que você pode fazer num governo democrático, né? Você teria aí que ter aí uma regulação, uma lei que, no máximo, prendesse essas pessoas que elas fossem julgadas pelos crimes, né? E no Brasil não existe pena de morte, né? Isso daí seria minimamente democrático, né? Mas o negócio é que eles não só entraram para matar essas 4 pessoas, que na verdade eram só um pretexto, porque achar nas redes sociais indícios de criminalidade é uma coisa meio ridícula. Eles mataram aí mais 23 pessoas de acordo com os números deles próprios, né? A gente sabe que é mentira, né? Na última manifestação que teve, os moradores estavam alegando aí que 35 pessoas haviam sido assassinadas pela polícia, que é o número mais realista, né? Acreditar aí no número da organização da favela é uma coisa muito mais realista do que acreditar na polícia, né? Que não dá para confiar na pessoa que entra tirando com um fuzil na população, né? Eles entraram lá para executar, a gente tem as denúncias, né, que eles chegaram invadindo, as pessoas estavam rendidas já, eles saíram assassinando aí essas dezenas de pessoas, como a gente viu na semana passada. É uma coisa completamente absurda, né? E a gente teve aí, não é nada impressionante, né? Não é uma coisa que acontece todos os dias no Rio de Janeiro, na verdade, aqui no estado do Rio de Janeiro.
A polícia mata 5 pessoas todos os dias, então a chacina do Jacarezinho, pelos números dos moradores, né, 35. Toda semana acontece uma chacina do Jacarezinho, né, 35 pessoas são assassinadas no estado do Rio de Janeiro. E isso é a polícia militar, né? Então, teria que, já que a polícia civil também está aí nessa estatística, e as outras polícias também assassinam pessoas, é até difícil de contabilizar quantas pessoas são assassinadas no estado do Rio de Janeiro, né? E no resto do Brasil, se você somar, é um esquadrão da morte gigantesco de massacrar a população, né? Uma máquina de matança que só serve para isso, né? Não dá para acreditar que tem qualquer relação com a criminalidade, né? A polícia mata cada vez mais, isso não afeta em nada a criminalidade. A correlação não existe, né? A relação é simplesmente de esmagar e reprimir a população para aterrorizar o povo e impedir aí, é uma forma de impedir o levante dos trabalhadores, né, que moram nesses bairros operários, as favelas, as comunidades pobres, que vivem nesse regime terrorista, de terrorismo do Estado. Então a gente vê aí que nem a própria contabilidade fascista da polícia, né, de matar 4 pessoas é respeitada. Como o Luan estava fazendo um comentário, eu não sei se ele conseguiu já se recuperar aí. Vamos testar? Bom, vamos tentar, né? É, Bom, eu queria comentar rapidinho sobre esse caso. Que uma outra coisa que eu estava acompanhando aqui pela imprensa burguesa é que em relação a esse problema da polícia militar, de acordo com a imprensa burguesa, haveria aí um consenso dentro da esquerda, das forças de oposição ao Bolsonaro, para a política ser levado em relação ao problema da segurança pública. E aí, diante disso, estava aqui olhando algumas matérias onde apontava aí que esse consenso se daria em setores como Marcelo Freixo, que é uma figura aí relativamente de esquerda, o Alessandro Molon, do PSB, e o Rodrigo Maia, do DEM. Em relação a esse tema política mais branda, que diz respeito à polícia militar e às operações policiais no geral. Nesse balaio de gato aí estaria também Eduardo Paes, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que inclusive, ao que parece, também é cotado para ser candidato a governador do Rio nas próximas eleições. E aí há uma discussão aí de que a polícia deveria ser mais branda, né? Não poderia ser tão violenta, que é a política defendida por setores como o Marcelo Freixo. E aqui cabe fazer um apontamento de que é uma política totalmente equivocada. Não existe uma você só vai estar dando um aval. Você vai fazer com que esse genocídio seja feito de outras maneiras. Acho Não que. tem como ter nenhuma meia medida nesse problema em relação a resolvida, não tem. Bom, vamos ver se o Lula se recupera aí, mas essa política aí de conciliação com a polícia, né, a gente vê o que levou até agora, né? Não dá resultado nenhum. A gente apenas confunde aí a população que tem que, na verdade, o grande inimigo da classe trabalhadora é a polícia, né? A polícia é o braço armado do Estado que é controlado pela burguesia. Ou seja, a polícia aí é o exército da burguesia contra a classe trabalhadora, né? Não dá para achar que dá para fazer uma conciliação com essa. Que no Brasil, né, não dá nem. É até difícil de imaginar imaginar uma conciliação com a polícia, né? Com os números aí que a gente vê aqui no Brasil, é até estranho que alguém de esquerda tenha esse tipo de política. Mas não é só aí essas maluquices que a gente vê. Temos aí tivemos aí importantes mobilizações depois da chacina do Jacarezinho, né? Nós tivemos aí manifestações aqui no Rio de Janeiro na sexta-feira, em São Paulo no sábado, e agora está sendo convocado pelo Movimento Negro, um movimento de Coalizão Negra por Direitos, que está convocando aí uma mobilização nacional no dia 13 de maio, contra a repressão da polícia, né?
É muito importante porque esse aí é o único caminho que a gente tem para de fato lutar aí pela defesa, pela os direitos da classe trabalhadora, né? Os direitos da população negra, só com a mobilização nas ruas. E é um passo muito importante aí que foi dado por essa coalizão do Movimento Negro, chamar essa mobilização no dia 13 de maio. É, é interessante aí a escolha do dia, né? Que o 13 de maio é o dia da abolição, né? Que foi uma gigantesca conquista da população, da luta da população negra no Brasil. É um dia aí que não costuma ser um dia tradicional de luta da população negra no Brasil, que aderiu aí ao dia 20 de novembro, ou 21, se eu não me engano, que é o Dia da Consciência Negra, também conhecido como o Dia Zumbi dos Palmares, que é um importante símbolo da luta da população negra, né? O zumbi que lutou aí, o símbolo da luta contra a escravidão. Mas o dia 13 de maio também é um dia muito relevante porque é de fato aí é um dia de uma grande conquista, né? Parcial, mas uma grande conquista que foi abolir a escravidão no país, né? Esse flagelo que assolou o Brasil por mais de 300 anos, né? Teve uma enorme luta aí da população negra, da população escravizada, não escravizada, contra contra o domínio aí dos senhores de escravos que exerciam no Brasil. E foi vitoriosa, né? Esse papo aí de Princesa Isabel, essa coisa aí que tentam impor no dia 13 de maio, é uma política completamente direitista. Assim como a versão aí que diz que foram os ingleses que conquistaram a abolição, também não é a verdade. A realidade aí é que a luta dos trabalhadores, a luta do povo negro no Brasil, conquistou a abolição. E é um marco aí que deve ser relembrado aí por todas as organizações de esquerda, todas as organizações de luta da população negra, e é um dia importante aí de se convocar essa mobilização, né? Dia 13 de maio, dia aí da luta do povo negro, e é o dia que a gente estão sendo marcadas mobilizações em todo o Brasil contra a repressão fascista da polícia. Bom, queria ver se o companheiro Luan vai conseguir agora falar. É... Estou de volta mesmo? Não sei. Opa, acho que agora foi. Então, aproveitar para tentar fazer uns comentários aqui. Acho que agora realmente vai, né? Bom, destacar aqui que o Vinícius colocou agora no final que está sendo chamada de uma mobilização importante, né? Numa data histórica, né? Uma data marcante, que é a iniciativa que tem que ser colocada em questão mesmo. A gente só vai parar esse genocídio que está sendo colocado aí para a população pobre, a população da favela, né, principalmente a população negra, através de uma mobilização de fato. Como foi feito também, a gente viu aí uma grande manifestação após a chacina do Jacarezinho, é essa iniciativa que tem que ser tomada, né, e é o caso aí de começar a levantar de fato uma verdadeira campanha contra essa política genocida operada pela burguesia, né, por esse Estado genocida, né, que trucida a população aí diariamente. Através da mobilização que a gente vai também reivindicar aí as nossas principais pautas, né, a dissolução da polícia militar, né, e a organização da própria população em torno do problema da segurança pública, né. Isso aí, inclusive, entra no caso, por exemplo, do armamento da população, que é outra política que o Partido da Causa Operária também defende, é uma necessidade, a única forma da população, de fato, se defender, né? Quando a gente fala de segurança, a gente não está falando de uma segurança meramente a nível individual, né, da pessoa de poder chegar em casa tarde da noite, mas é principalmente uma proteção dos ataques da própria burguesia, né? O direito da população de se defender desses ataques operados pela polícia militar. Até porque, né, vamos ser sinceros, será que a polícia teria essa disposição toda de chegar atirando na favela se tivesse todo mundo armado lá para se defender? Dificilmente. Então, é mais ou menos por esse ângulo que a coisa tem que ser colocada. A segurança da população tem que ser feita pela organização da própria população em torno desse problema. E, bom, seguindo aí com a nossa pauta, né, que até ainda diz respeito a esse tema,
Por conta dessa chacina aí, o deputado federal Davi Miranda, aqui do Rio de Janeiro, entrou aí com pedido de impeachment do governador Cláudio Castro, né? Aqui cabe colocar que o Cláudio Castro, da mesma forma como o Witzel, da mesma forma como esses outros governadores da direita aí, eles são todos os genocidas, são todos bandidos políticos que estão aí para poder atacar a população constantemente. E diante disso, você tem que lutar de fato pela derrubada desses governos golpistas, como a gente faz, quando a gente conclama aí a palavra de ordem do fora Bolsonaro e fora todos os golpistas. A gente, inclusive, né, fez uma campanha ampla pelo Fora Witzel e também você deve pedir por fora esses golpistas, né? Sempre dando nome aos bois para não cair na baboseira de falar meramente fora todos, né? Mas assim, falar fora para todos os golpistas. Agora, você entrar com esses pedidos parlamentares aí, na maioria das vezes acaba sendo uma coisa tipo uma propaganda pessoal, né? Falar, olha lá, o cara foi lá, pediu impeachment, não sei o quê. Mas a verdade é que o impeachment, qualquer coisa do tipo, para a gente poder tirar um cara desse do governo é só nas ruas, né? Não tem outro jeito. Se a gente quer, por exemplo, o Bolsonaro aí, o Rodrigo Maia estava sentado em centenas de pedidos de impeachment, e não vai acontecer. Não vai acontecer se não tiver a população na rua pedindo a cabeça do Bolsonaro. Você pode fazer milhares de pedidos aí, como o pessoal costuma fazer, o pessoal, inclusive, é a vanguarda dos pedidos de impeachment, né? Acontece qualquer coisinha aí, o cara tá lá pedindo impeachment. Vamos fazer uma petição para não sei o quê, vamos pegar a assinatura, e não é assim que se resolve nada. Você tem que colocar, você tem que chamar o povo para a rua. Você não vai dar um impeachment no Bolsonaro e ser população na rua. Até o impeachment absurdo e grotesco colocado aí na presidente Dilma, né? Ele contou com alguma pressão nas ruas, ainda que tenha sido da direita, né? Mas você não faz um negócio assim com mero esquema parlamentar num Congresso que é totalmente dominado pelos vampiros da burguesia. Isso não vai acontecer, né? Então, a gente não pode cair nessa ilusão aí de achar que o cara vai ser impeachmentado por causa de uma chacina. Ele vai ser impeachmentado se a situação sair de controle, né, e gerar uma verdadeira crise no regime, com a própria população indo para a rua, a população, os próprios moradores de Jacarezinho, né, em torno de uma organização mais concentrada em torno do problema, né, da chacina operada aí pela burguesia. Eu passo a palavra para o Vinícius comentar. Acho que está muito bem comentado, né? Essa questão do impeachment é parecido com a questão do Bolsonaro. E eu acho que é só bom lembrar aí que a situação aqui do Rio de Janeiro, o governador golpista aí, Cláudio Castro, ele é um vice-governador aí do governador fascista Witzel, né? Que era odiado pela população. Caiu aí, ninguém ligou quando ele caiu, foi derrubado por um juiz qualquer. E o Cláudio Castro deve ter base nenhuma como Witzel, né? Então acho que como aí o líder das polícias militares aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, como um destruidor aqui do Estado, que é responsável aí pelo genocídio que está acontecendo devido ao Covid, é uma palavra de ordem muito correta aí, puxar o fora Cláudio Castro, junto com o fora Dória, fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. E é uma luta aí que a gente tem que travar nas ruas, né? O impeachment talvez seja aí uma forma dele cair, mas o que importa não é o impeachment, o que importa aí é a gente lutar nas ruas pelo fora Cláudio Castro, fora Bolsonaro e todos os golpistas. Acho que é uma. Além disso, não tem muito mais o que comentar. Acho que a gente pode passar aí para a nossa próxima notícia. Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, nossa próxima notícia aqui ainda em relação a uma questão mais política geral, de acordo aí com a imprensa burguesa, está tendo um verdadeiro racha dentro do PSOL, em relação ao problema das eleições de 2022. Isso se daria por conta do efeito Lula. Há uma discussão aí, alguns setores estão defendendo do lado do PSOL. Fica essa dúvida se vão apoiar o Lula, falam de apoiar uma figura de esquerda, de aglutinar todos os votos, toda a operação da esquerda em uma figura de esquerda, o que é uma coisa contestável, né? Geralmente, quando se fala nessa união, não se está falando de uma união em torno da figura do Lula, né? Geralmente é de vários candidatos aí muito mais palatáveis para a burguesia, né? Como, por exemplo, Guilherme Boulos e tudo mais, que são figuras que já estão mais ligadas ao regime político, né? O Guilherme Boulos, por exemplo, foi o candidato aí que teve diversos elogios na Folha de São Paulo na última eleição.
E essa crise aí, dentro do PSOL, em relação a qual seria a candidatura, há uma ala do PSOL que defende a candidatura de ninguém mais, ninguém menos do que o deputado Glauber Braga. É uma coisa que pode soar espantosa para algumas pessoas aí, visto que não é uma figura de grande destaque dentro da política, é uma figura que, inclusive, tenta se passar como um grande esquerdista, né, um cara mais radical e tudo mais. Mas é um fato, no mínimo, curioso essa discussão. E uma coisa curiosa também é que a discussão é toda feita dentro da imprensa burguesa. Né? É uma verdadeira lavação de roupa suja que o pessoal que fica fazendo aí. Né? Que não sei quem vai apoiar não sei quem. É uma brincadeira, não é uma discussão interna, né? Inclusive, as decisões dentro do PSOL costumam ser tomadas sempre com algum golpe feito pela direção, né? Não há nenhum debate interno sobre o lançamento de candidaturas, né? Nós já denunciamos isso aqui diversas vezes nas últimas eleições, de 2018 e 2016, né? As duas, inclusive, na figura do Guilherme Boulos, né? Que foi decidida assim num piscar de olhos, né? Em 2016 ele foi decidido num jantar do Freixo com a sua esposa. E outras pessoas aí definiram que o candidato seria o Guilherme Boulos, que se filiou dias depois no PSOL, pouco depois já era candidato. É esse tipo de barbaridade que acontece, né, a partir do ultrademocrático, e que ainda faz as suas discussões políticas por meio de declarações individuais de parlamentares para entrevistas à imprensa burguesa. E aí destaca também que o próprio Glauber Braga aceitou o desafio aí de ser um possível candidato para as próximas eleições. É um caso, eu diria que um pouco bizarro, de ponta a ponta, e vou passar para o Cooper Vinícius fazer os comentários. Bom, pra... eu concordo com o que o Pedro Luan disse, em mais ou menos defesa aí do deputado Glauber Braga. Ele, apesar de soltar essas declarações na imprensa burguesa, deixar o negócio já acontecer, já todo mundo começar a divulgar, ele também disse que a decisão vai ser tomada no Congresso e na conferência partidária, que é o que deveria de fato acontecer. Não deixa de ser muito estranho aí essas coisas já estarem saindo na imprensa burguesa, que aí é um tipo de. Você vê aí que são manobras aí que são realizadas por setores da burguesia, né, que tem interesse nessas candidaturas de esquerda, que minam aí a candidatura de fato importante, que é a do ex-presidente Lula. A gente viu aí, em diversos momentos aí, na verdade, é histórico já, né, que candidatos aí de esquerda ou de pseudo-esquerda, né, como Ciro Gomes, sempre são lançados em todas as eleições para dividir os votos do Lula, que o Lula de fato é o candidato popular, que tem chance de ganhar, e o PSOL aí costuma fazer esse papel aí, né, fez em 2018, não apoiando a candidatura do Lula. Em 2020 fizeram aí uma manobra para enfraquecer o PT na cidade de São Paulo. Tivemos os casos antes do golpe, né? São casos também das eleições presidenciais, com o Lula e com a Dilma. E tivemos os casos aí importantes da revista Time, elogiando o Boulos aí, como ela fez com outros golpistas pela América Latina e mundo afora, né? E se relaciona com a questão do Equador, onde um candidato aí pseudo-esquerdista também foi usado aí para manter o golpe de Estado lá no país, quando teve eleição esse ano. Acabou levando aí uma vitória muito suspeita. E era fraude eleitoral, né? Porque tiraram o candidato mais popular das eleições, que era o Rafael Correia. Mas, de qualquer forma, muito suspeita, dentro dos termos que ela aconteceu, do candidato da direita. Então temos aí essa disputa do PSOL, que é um tanto tragicômica. A gente viu isso desde o primeiro dia que o Lula pôde se candidatar, né, depois aí do dia 8 de maio, março, quando os processos passaram para outra vara e ele se manteve aí candidatável. Já vimos essa disputa dentro do PSOL, que tem um lado positivo também, que mostra que as bases da esquerda em geral estão conscientes aí de que é preciso uma luta contra o golpe de Estado, né? O apoio ao Lula é um apoio aí ao candidato que de fato pode derrotar os golpistas. E é a política certa a se fazer, né? Não precisa aí o PSOL também sair entrando na coalizão, né, que chama, com o PT. Nós não entramos na coalizão com o PT, mas nós participamos aí da campanha da luta contra o golpe de Estado,
que é a campanha em defesa do Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. E nós convidamos aí as outras organizações, os outros partidos de esquerda, a entrar nessa luta contra o golpe de Estado pelo Fora Bolsonaro em defesa do Lula presidente, incluindo aí os companheiros do PSOL. Então, também não vamos cair aí na campanha da imprensa burguesa, né? É preciso analisar o negócio de verdade, é preciso ver as declarações aí do próprio PSOL, não ficar seguindo pela Globo, que nunca é uma boa ideia. Mas já tem algumas declarações que saíram aí que nós citamos aqui e vamos acompanhar essa situação aí ao longo do próximo período, né? Que já está em franca campanha eleitoral, né? Nós vimos aí os bolsonaristas saindo na frente, na largada, na campanha eleitoral de 2022, agora com as manifestações do fascistas no 1º de maio, né? Então é muito importante que a gente não fique adiando isso daí, que a gente de fato inclua aí nas pautas importantíssimas que a gente tem, né, como a questão da vacinação, a questão da fome, do auxílio emergencial. Não esqueça as pautas políticas, né, do Fora Bolsonaro e do Lula presidente. Bom, vou passar a palavra para o companheiro Luan, que já estamos aí ficando sem tempo. Já estamos chegando no finalzinho do programa. Eu vou comentar rapidamente um último ponto aqui. Um dado interessante sobre a questão da fome no país. Tem uma estatística levantada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN, que registrou aí que cerca de 47% da população do semiárido brasileiro está em situação de fome. A região do semiárido compreende aí as regiões do Nordeste, né, e algumas partes de Minas Gerais, e evidenciou a situação gravíssima de fome que está atingindo todo o país. De acordo com o próprio levantamento, isso se daria pela pandemia, mas não só por causa da pandemia, mas por problemas de políticas públicas gerais, que são evidenciados no problema da crise econômica e na crise do regime político, né? O problema da pandemia, ele agravou a situação de fome que já estava tomando conta da população mais pobre. Aí agora ela está chegando cada vez em mais pessoas, né? Os dados sobre a fome, eles estão sendo cada vez mais assustadores. A gente vê, vez ou outra, a imprensa burguesa aí anunciando as formas que a população está se virando para poder substituir a alimentação tradicional, né? Substituir o próprio feijão com arroz, que é a alimentação básica. O fato é que a população está voltando para um estado de fome semelhante ou talvez até pior do que o que passamos na época do FHC, na década de 90. E agora a burguesia faz todo um esforço para poder chamar isso aí de insegurança alimentar, quando o povo, na verdade, está na miséria. O pessoal está passando fome, não está tendo o que comer, né? E você chamar isso aí de insegurança alimentar é um verdadeiro crime contra o que está se passando. Cabe denunciar aí essa situação e colocar também o problema econômico. O fato da população estar com fome diz respeito a uma série de questões. A gente coloca aqui o problema do desemprego em primeiro lugar, e por isso a gente defende a necessidade de redução de jornada de trabalho para que se tenha mais empregos e mais pessoas trabalhando, recebendo. E, além disso, a necessidade de um auxílio emergencial de fato para a população, e não aquela merreca que foi colocada pelos golpistas no ano passado e que está tentando ser implementada esse ano aí com um valor ainda mais ridículo. Mas a necessidade de colocar um auxílio emergencial aí de pelo menos um salário mínimo para manter essas pessoas sobrevivendo, as pessoas que tiverem, até as pessoas que estiverem empregadas, mas que elas também tenham direito a esse acesso para poderem não precisarem trabalhar e ter acesso aí às coisas mínimas. Mais ou menos isso. Passo para o companheiro Vinícius comentar rapidinho e a gente já parte para o encerramento. Eu só gostaria de comentar a última notícia que eu achei muito importante, que é que os metroviários de São Paulo declararam aí um dia de greve, na quarta-feira, e amanhã, no dia 11, está convocado aí um ato presencial, às 10 horas da manhã, para o CCO, com a caminhada até a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Pelo que eu dei uma pesquisada aqui, esse CCO fica no bairro da Liberdade, para quem é de São Paulo. Então, achei muito relevante aí esse caminho mesmo, greve, ato presencial, é isso que a gente tem que fazer. Mais notícias vão ser dadas aqui sobre essa greve muito importante nos próximos programas da Causa Operária TV. É isso, companheiros. Vou ficando por aqui, nosso tempo já está estourado. Um abraço a todos. Bom, companheiros, o Jornada 5 vai ficando por aqui. Desejo a todos que acompanharam que estiveram até aqui agora com a gente um excelente final de tarde. O Jornada 5 segue durante a semana, sempre às 5 da tarde, de segunda a sexta, com outra dupla de companheiros.
Eu e o companheiro Vinícius, nós voltamos aqui na próxima segunda-feira. O Sinal da Causa Pereira TV segue aí com suas 24 horas, com programação todo dia. Né? Mais tarde, às 7 horas da noite, você vai poder acompanhar o Causa Pereira TV Entrevista. E fique por dentro aí da programação da Causa Pereira TV. O programa vai ficando por aqui. E até mais, companheiros. Até semana que vem. Tchau, tchau.